Desde meados do século XIX, em plena sociedade escravocrata, já havia indústrias que empregavam mão de obra assalariada, às vezes coexistindo com o trabalho servil. Operários imigrantes começavam a chegar da Europa, trazendo sua experiência de artífices e seu conhecimento das máquinas a vapor. O progresso das cidades foi responsável pela criação das primeiras categorias de trabalho assalariado. Ferroviários, que por lei imperial de 1852 não podiam ser escravos. Também empregados da construção civil, que em estados como São Paulo eram na maioria italianos, promovendo a expansão física dos bairros e construindo casas com um certo gosto europeu. Também portuários, cocheiros, gráficos e tecelões. Outros trabalhos manuais das cidades eram executados por artesãos livres, desde os tempos da colônia, em que havia algumas corporações de ofício, como a Confraria de São José, na Bahia, reunindo carpinteiros, pedreiros e afins. Existiam também celeiros, funileiros, ourives, sapateiros, fabricantes de doces e licores e etc. Ao contrário dos trabalhadores da futura grande indústria, esses artesãos eram proprietários das ferramentas com que trabalhavam, e muitos deles chegavam a comerciar sua própria produção. A partir do final do século XIX, a grande indústria iria, aos poucos, substituir a categoria dos artesãos por um exército anônimo de operários cujas condições de vida e de trabalho estavam bem abaixo das dos artífices independentes. Com a grande indústria foi introduzida também a mecanização em larga escala, com depressão dos salários e incorporação maciça de mulheres e crianças no trabalho fabril. A existência de grandes levas de desempregados e de subempregados nas cidades em acelerado crescimento acenava com o fantasma do desemprego. A jornada de trabalho durante a primeira década do século XX era de 16 horas em semanas de 6 ou 7 dias úteis. Em 1910, Georges Clemenceau, ex-primeiro-ministro da França, em viagem ao Brasil, afirmava que as leis francesas, as de proteção social para os operários da indústria e da agricultura, eram inexistentes no nosso país. Não existia previdência social nem direito à aposentadoria. Operários eram demitidos sem maiores explicações e os frequentes acidentes de trabalho nunca eram indenizados. As crianças operárias, que eram cerca de 50% do proletariado, muitas das quais com 5 ou 6 anos de idade, eram constantemente espancadas pelos capatazes. As mulheres, mais numerosas do que os homens da indústria têxtil, não só recebiam salários inferiores, como viviam à mercê das investidas sexuais de seus chefes, e as mutilações pelas máquinas eram frequentes. Reagindo a essas condições, os operários procuraram organizar-se para a defesa de seus interesses em associações mutualistas, que começaram a surgir a partir de 1830, como a Sociedade de Auxílio Mútuo dos Empregados da Alfândega, de 1838. Mais tarde surgiram as Ligas Operárias. Essas instituições encarregaram-se de lutar pelos direitos dos assalariados. Uma delas, a Imperial Associação Tipográfica Fluminense, liderou a primeira greve de operários livres no Brasil, quando, em 1858, os gráficos do Diário do Rio de Janeiro, Correio Mercantil e Jornal do Comércio pararam de trabalhar, exigindo melhores salários. No começo do século XX, a multiplicação das indústrias permeou a história das cidades brasileiras de greves, a maioria reivindicando aumento salarial e redução da jornada de trabalho para 8 horas, como a greve geral que paralisou São Paulo em 1907. Durante esse episódio, as costureiras paulistas divulgaram um manifesto no qual proclamavam: é necessário que recusemos trabalhar também de noite, porque isso é vergonhoso e desumano. Em muitas partes, os homens conseguiram a jornada de 8 horas já desde 1856. E nós, que somos do sexo fraco,
Temos que trabalhar 16 horas. Como se pode estudar ou simplesmente ler um livro quando se vai trabalhar às 7 da manhã e se volta para casa às 11 da noite? A pergunta das costureiras era uma veemente denúncia, mas, apesar de sua carga dramática, ficaria sem resposta.